Engrandecido seja o nome do Senhor, glória a Deus. Irmãos, todas essas coisas que o Senhor está nos proporcionando, é para a nossa edificação, é para o nosso crescimento, pois existe uma luta dentro de nós que deseja a carnalidade, deseja fazer coisas que Deus não se agrada, e isso é natural do ser humano. E essa luta está dentro de cada um de nós. Eu chamo essa luta do ser de cada um. Cada um tem uma história de vida, cada um passa por momentos que o outro não passa. Só que esse ser que está dentro de cada um, ele já é uma construção, uma pré-construção. Como assim uma pré-construção? Quando nós nascemos, todos nós temos alguma influência. E essa influência vai criando dentro de nós uma personalidade, que vai moldando o nosso ser. E é natural que isso aconteça. Por isso que quando nós crescemos, nós carregamos algo dentro de nós, um pouquinho de cada um pouquinho do nosso pai, um pouquinho da nossa mãe, um pouquinho do nosso vizinho, um pouquinho da escola. Aonde nós estamos inseridos, ali nós carregamos para a nossa vida. E isso vai sendo moldado o nosso ser, vai sendo moldado o nosso caráter diante de Deus. E a maior influência nossa, sem dúvida nenhuma, é os nossos pais, não é verdade? Você pode pegar qualquer pessoa, quase 100%, se você parar uma pessoa na rua e falar assim: que time você torce? Ela vai falar X. Quem te ensinou a torcer por esse time? Meu pai. Ele estufa o peito, não é? Você perguntar assim: ó, que comida saborosa, gostosa. Quem ensinou você a cozinhar desse jeito? Minha mãe. Então essas influências são influências positivas que ajudam. Mas não é o bastante para nós crescermos espiritualmente, mas ajuda, né, a moldar o nosso caráter e o nosso ser. E quando nós paramos para pensar e refletir, chegamos à conclusão que nem tudo que nossos pais viveram, sonharam para nós possamos viver. A Bíblia fala que os sonhos de Deus são maiores que o meu sonho, que o teu sonho. Aquilo que Deus tem preparado para mim e para você são maiores. E para os nossos filhos, então, nem se fala. Meu pai criou 7 filhos, tirando leite de vaca, em Mangueiro. E graças a Deus, tenho orgulho disso. Só que a profissão dele, se eu tivesse exercido, se ele tivesse me influenciado a essa profissão, eu poderia garantir que eu não teria conhecido a minha esposa, eu não teria conhecido o Gabriel junto com ela, mais 2 filhas. Por quê? Porque para eu ter isso, eu precisei viver outra realidade do meu pai. Eu precisei sair de uma cidade e ir para outra, por causa de uma metalúrgica. E aonde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar com isso o seguinte: que você não tem noção aquilo que Deus tem preparado para o teu filho. Se o seu filho, ele pode ser o que ele quiser, isso aí é o desejo do coração dele, mas aquilo que Deus tem preparado para ele, você não tem noção. Aquilo que nós vivemos, cada um de nós aqui, nós, como a própria igreja, o próprio pastor fala, nós já vivemos. Eu já fiz a minha história na Tecance, onde eu trabalho. Cada um de vocês também está fazendo a sua história, onde vocês trabalham. Só que os nossos filhos precisam ter uma história maior. Eles precisam ocupar cargos maiores. Eles precisam estar aonde as pessoas precisam ser moldadas. Eles precisam de cargos aonde elas precisam ser o porta-voz de Deus, para que a sociedade caminhe um pouco melhor daquilo que eu e você vivemos. Amém? Glória a Deus.
Aleluia. E esse ser construído dentro de nós é uma luta constante, né? E eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia e abrir lá no livro de Timóteo. Primeira Timóteo, aleluia. No capítulo 4. Timóteo 4:1. Amém? Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, sua própria mente. Amém? Aleluia. Irmãos, aqui o Espírito Santo fala para o apóstolo Paulo, fala para a igreja, que haverá um momento, e esse momento já está presente, que uma mente de uma pessoa, ela vai ficar sem discernimento para saber o que é o bem e o que é o mal. Isso é uma mente cauterizada, é uma mente que se fechou para as coisas boas e até mesmo para as coisas ruins. Ela não consegue mais pensar e de uma maneira que ela possa se arrepender de algo. Então, assim, vocês são prova viva, vocês devem ter presenciado em algum momento alguém que você vai falar da palavra do Senhor, ela retruca, e pessoas que já frequentaram uma igreja, não, mas volta que Jesus está voltando, que Jesus está voltando nada, Jesus sempre fala isso, nunca volta, isso é uma mente, entendeu? Fechada, uma mente morta espiritualmente. Então uma mente cauterizada aqui que o apóstolo Paulo fala. E esta mente, para ela chegar nesse ponto, para ela chegar aqui, sem ela poder reconhecer os seus erros e as suas falhas, teve um princípio. E é este princípio que nós temos que tomar cuidado, é esse princípio que nós temos que evitar para não chegar lá. Então tem algumas evidências antes de chegar nessa mente morta espiritualmente. Qual é essa evidência? É justamente isso, né? São coisas que Deus tem para a minha vida, Deus tem para a sua vida, tem para a vida dos nossos filhos, e nós tapamos nossos olhos, nós fechamos, viramos as costas para Deus e falamos, não é comigo, eu não quero viver isso. Isso aí existe sacrifício, minha vida é muito corrida, minha vida é muito tensa, eu já vivo a 1000 por hora, eu não tenho tempo para ir para a igreja, para orar, eu não tenho tempo para ir para o culto, escutar a palavra. Isso vai cauterizando, por quê? Porque o mundo também ataca, o mundo também fala, começa a falar que a igreja não presta, não é isso? Que lá só tem isso, só tem aquilo, que é isso, que é aquilo, e você vai dando ouvido, e vai chegar um ponto que a sua mente não vai estar mais aberta para ouvir a palavra do Senhor, ela vai estar morta. Mas graças a Deus que aqui não vai acontecer, amém? Glória a Deus. E o título dessa mensagem é exatamente isso, construindo o meu ser. Por que construindo o meu ser? Porque essas influências que nós recebemos dos nossos pais, das pessoas que convivem com nós na sociedade, nós carregamos. E às vezes essas influências nós temos que deixar de lado, morrer realmente para o mundo e viver para Cristo, para que o nosso ser possa ser reconstruído, um novo homem, como chama a Bíblia, morrer para o mundo, viver para Cristo. E lá no livro dos Hebreus, no capítulo 11, se você puder abrir a tua Bíblia lá, vai ter uma lista de pessoas e mulher de Deus que precisaram abandonar algumas influências das suas vidas para poder viver o melhor de Deus, para poder desfrutar daquilo que Deus tinha para a sua vida. Aleluia. No capítulo 11 dos Hebreus,
Pode deixar a Bíblia aberta mesmo aí, tá bom? Ó, assim, ó. Aqui fala dos heróis da fé. São pessoas que pela fé fizeram prodígios e maravilhas no nome do Deus vivo. E aqui, no 8, fala sobre Abraão. E depois vai falar sobre Sara. Esse casal de Deus, eles viviam numa região a qual o Senhor estava totalmente esquecido, uma época a qual o Espírito Santo já não comovia ninguém. As pessoas tinham uma mente cauterizada, as pessoas tinham uma mente que não buscava Deus, um único Deus. Tinha deuses, né? Deuses que não podiam fazer nada, Deus de prata, Deus de ouro, Deus de madeira, de pau. E Abraão e Sara viviam nesse contexto, numa família religiosa, que adorava outros deuses que não eram o Senhor, pois eles não conheciam. E a influência que Abraão e Sara teve foi exatamente de ter essa influência de outros deuses, porque o pai de Abraão não conhecia o Senhor ainda, ou o Senhor não tinha se manifestado a ele. Mas quando o Senhor se manifestou para ele, quando o Senhor falou para ele, ó, sai do meio da tua parentela, que eu vou te enviar para uma terra, e ali vou te dar descendentes. Ele não pensou duas vezes. Por quê? Porque as promessas que ele estava ouvindo era maior do que as influências do pai e da mãe. E quantos de nós estamos presos nessas influências? Ah, eu não quero saber, eu tenho minha religião. Pode ser qualquer religião que está falando, nós estamos falando aqui. Mas eles não quiseram, não contrariaram o pai e a mãe. Só falaram assim, ó, eu vou deixar os costumes do meu pai e da minha mãe, porque aquela voz que chegou ao meu ouvido é mais interessante. Aquela voz que chegou ao meu ouvido fala de promessas, fala de maravilhas. E que essas religião do meu pai e da minha mãe tem prometido para mim? Nada. Está falando que você é pai de multidões. Ah, estou indo, fui. Abandonou a influência. E ali começou um novo ser criado dentro dele, a qual estava se tornando, voltando às origens, né? A semelhança de Deus. Deus preparando ele. Não é só o começo. A vida desse homem, a vida dessa mulher precisou passar por muitas provações, por muitas histórias, para que o seu ser fosse transformado. Outro herói da fé que eu quero compartilhar com vocês é Moisés. Aleluia. Lá no 24, Hebreus 11, 24. Glória a Deus. Esse homem teve uma das maiores influências reais da época. Diz assim, ó, Hebreus 11, 24. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que um pouco ter tempo de gozo do pecado, tendo por maiores riqueza o vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmão, Moisés estava num local a qual qualquer escravo gostaria de estar naquela situação. Ele estava desfrutando do que tinha de melhor naquela época, ali no Egito. E por um pouco de tempo ele desfrutou, só que não foi o suficiente para engordar o seu pecado, não foi o suficiente para que ele trocasse toda aquela influência que ele recebeu desde criança. A Bíblia fala que ele preferiu os vitupérios de Cristo. Eu acho maravilhoso quando no Novo Testamento o Espírito Santo faz uma analogia, ligando o novo com o velho. Quando fala assim, que ele preferiu os vitupérios de Cristo. E que é vitupério? É vergonha, ser humilhado. Aquilo que está lá escrito em Isaías 24, 53.
Ele levou sobre si nossas dores, nossas enfermidades, sobre ele nós fomos, ele levou a nossa maldição, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Olha que vergonha que Jesus passou, o vitupério de Cristo. E ele passou isso porque levou o meu pecado, o seu pecado. Ninguém vai trazer pecado na sua consciência aqui não, mas pensa no maior pecado que você cometeu. Dá vergonha de falar, não dá? Isso é o vitupério, e Cristo levou. Ele pegou para ele esse pecado, está morto e enterrado. Você pode ficar tranquilo que não é para trazer memória, é para trazer condenação não. É para nós meditarmos. Olha que vergonha. Isso é o vitupério de Cristo. E esse homem, Moisés, abandonou tudo isso. Abandonou o palácio real, abandonou as melhores comidas, as melhores vestimentas, para passar vergonha com o seu povo. Quantos de nós, às vezes, na caminhada, prefere olhar para trás, prefere viver uma vida temporariamente feliz no mundo e não quer pagar o preço de estar em comunhão com Cristo, que eu acho que não é pagar o preço, não é ter o privilégio de adorar a Deus, mas muitas pessoas, elas vejam como algo a ser pago, e não é, é um privilégio servir ao Senhor, largar o mundo, largar suas riquezas, aquilo que o diabo tem nos oferecido, para estar aqui juntamente reunidos na graça do Senhor e na sua infinita misericórdia. Outro homem aqui que teve a sua consciência modificada por Deus foi José do Egito. Todos conhecem a história de José do Egito? Sim, né? Glória a Deus. Então dá um glória a Deus aí. Oh, aleluia. Então conhece mesmo. Aí fica mais fácil, né? José do Egito, irmãos, Deus, eu acho assim que às vezes nós precisamos parar e refletir em algumas situações na vida da gente, para tomar algumas decisões. Esse menino, do dia para a noite, não teve esse privilégio nem de pensar o que ele ia ser do seu futuro. Chegou um dia, Deus transformou ele da água para o vinho, vamos dizer assim. Ele estava numa posição feliz ali com seu pai, com sua mãe, era o filho mais amado de Jacó. E do dia para a noite, Deus não parou o mundo para ele. Deus tirou ele do mundo, né, que ele vivia, e colocou ele em outra situação completamente nova. E essa situação completamente nova para ele era uma coisa que ele já está, eu acho que ele estava até esperando, porque Deus já tinha revelado para ele em sonhos o que ele ia viver, aquilo que ele ia passar. Por isso, quando lá no começo eu falei que aquilo que Deus tem para a minha vida, para a sua vida, não é a mesma coisa que tem para os nossos filhos. José tinha tudo para ser um bom pastor, juntamente com os seus irmãos. José tinha tudo ali para ser um bom governante, até mesmo para ajudar o pai dele em algumas tarefas domésticas. Ele era prestativo, inteligente. Mas o que Deus tinha para ele era maior. O que Deus tinha para ele era algo que ninguém tinha vivido até o momento, no meio daquele povo. Governador do Egito. Só que sua mente precisou ser transformada, sua mente precisou ser renovada. Tudo aquilo que ele vivia, tudo na história com o seu pai e com a sua mãe, não servia para nada, a não ser a parte espiritual, aquilo que ele aprendeu com o seu pai e com a sua mãe. Qual a parte espiritual que ele aprendeu? A história de Abraão, Isaac, Jacó, seu pai. Somente isso. Deus só não tirou a parte espiritual dele, do resto tirou tudo. E esse menino precisou renovar a sua consciência, para viver o melhor de Deus, para viver os planos do Senhor. E ele tirou de letra aquilo, quando a Bíblia fala que Jacó amou a ele a mais do que os seus irmãos,
Não pensa você que esse menino aqui ficava com os braços cruzados. Esse menino aqui aproveitou a oportunidade de estar ao lado do pai. Ele ouviu o pai falando sobre Deus, e a sua consciência foi sendo modificada, transformada para viver aquele momento. Imagina José, um jovem separado do seu pai e da sua mãe, sozinho, sem nada, somente uma fé e somente sonhos dentro dele que ele alimentava dia após dia. Agora eu pergunto para você, jovem, o que você faz do teu tempo? O que você faz quando você vem na igreja e escuta o seu líder falando com você? Aquilo que o seu líder fala para você vai determinar o que você vai ser no futuro. Às vezes o seu líder chama a tua atenção, às vezes o líder quer um pouco a mais de você, porque o mundo não vai ter dó de você, não vai ter piedade. O que vai te sustentar é a fé. Aquilo que você carrega de Deus, transmitido por Deus através do seu pai, da sua mãe, do seu líder, vai determinar quem você é no futuro. E aquilo que você aprende aqui da palavra do Senhor é para envergonhar o diabo. É para quando o Senhor pregar você, levar você para uma faculdade em outro estado, uma cidade, outro estado, ou também de outro país, é para você envergonhar o nome do diabo, não o nome de Cristo. Não é para você estar participando em festas mundanas, como Tusca e tantas outras. É para você receber um elogio a qual José recebeu. Lembra que elogio foi de Faraó? José entregou as revelações lá e Faraó olhou para José e falou: aonde nós acharemos alguém com o Espírito de Deus? E aonde você estiver, jovem, é essa a visão que você tem que passar. Que jovem é esse que tem o Espírito de Deus? Aleluia, glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Assim serve para nós também, homens. Quando o Senhor nos enviar para buscar os nossos sustento em outro lugar, um pouco mais longe, e as tentações vierem, é para nós fazer que nem José, fugir, larga tudo e foge. Mas eu vou fugir para onde? No braço da amada, no braço daquela que te apoiou quando você saiu para buscar o sustento. Não envergonhe o nome de Cristo, se deitando com outra mulher, nem mesmo na mente. Que as pessoas possam olhar para você e para mim, aonde nós trabalhamos, e podem dizer: esse habita o Espírito de Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, aleluia. Irmãos, e nós temos que vigiar constantemente. Depois de nós termos renovado a nossa mente, aqui também tem outros que precisaram ser renovados, que precisaram ter a mente transformada para viver os sonhos de Deus. E eu e você também, a cada dia, a cada culto, a cada administração, Deus vai trabalhando a nossa mente, para ela não ficar travada, para ela não morrer espiritualmente, para não chegar ao ponto de nós não mais discernir o que é bem e o que é mal. Apenas palavras jogadas ao vento, não serve para nada, não tem coração para arrependimento, não tem emoção, não tem sentimento. Essa é uma pessoa com a mente morta espiritualmente. E nós temos que estar ativada a nossa mente nas coisas de Cristo, no reino de Deus. Josué, uma vez ele deu um grito de guerra maravilhoso. Ele falou assim: eu não sei os 6, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. E o que aconteceu depois lá na frente? A Bíblia fala que surgiu uma nova geração, e essa geração não conhecia o Senhor,
Porque não conhecia mais o Senhor e nem as suas maravilhas, aquilo que ele tinha feito no Egito, aquilo que ele tinha feito no meio do povo. Porque a mente ficou travada, não foram pesquisar nos livros sagrados aquilo que Deus queria deles. Eles preferiram servir os deuses que o pai de Abraão servia no passado. E eles pagaram um alto preço por isso. Se esse povo tivesse, desde quando saiu do Egito, feito uma única coisa, rapaz, poder ter certeza que estaria escrito aqui muitas maravilhas, que era simplesmente obedecer à voz de Deus, fazer aquilo que Deus determinou na tua palavra. Eles não precisavam fazer mais nada, mas não, cauterizou a mente, preferiu os prazeres das outras nações, preferiu os prazeres dos deuses cananeus, dos heteus, dos jebuseus e por aí vai afora. Eu e você não podemos trocar a Cristo de jeito nenhum por esses prazeres. Nosso prazer é o mesmo prazer que Moisés sentiu, é o vitupério de Cristo. Está difícil, está ruim, tá, mas essas dificuldades, essas lutas que você está passando, é para você enfrentar de cabeça erguida, porque a vitória vai vir lá na frente. Cada ministração que ela é pregada, ela não é falada à toa. O Espírito Santo tem dirigido, porque os sonhos, os nossos sonhos, eles vão ser realizados sobre a palavra de Deus, porque Deus só tem compromisso com a palavra dele, ele não tem compromisso com... Se eu pegar aqui e falar, ó, fulano você vai ser isso, ciclano você vai ser aquilo, não vai ter. Mas quando Deus fala, vai. Só que você tem que estar com os ouvidos abertos para viver o melhor do Senhor na manhã, porque Deus tem compromisso. Porque no dia da aflição, no dia da angústia, você pode chegar a dobrar os seus joelhos. O Senhor prometeu, e aquilo que o Senhor promete, Ele cumpre. Amém, glória a Deus. Que eu e você possamos a cada dia nos forçar em conhecer o reino de Deus, que a cada dia eu e você possamos ter esse entendimento que a nossa mente precisa ser renovada constantemente. Não podemos parar e começar a ficar somente no leitinho, como diz o apóstolo Paulo, né? Nós precisamos nos avançar num alimento sólido, porque é o alimento sólido que nos sustenta. Amém, glória a Deus. Que você possa receber essa palavra, que o Senhor possa trabalhar na sua consciência, na sua mente, dia após dia, transformando você verdadeiramente uma nova criatura, assim como eu, porque todos nós precisamos dessa infinita misericórdia do Senhor, para nós estar constantemente ali aos seus pés. Se nós não fazer isso, nossa mente vai se fechando, né? Um cérebro vai atrofiando. Não, nosso cérebro tem que expandir para o reino de Deus. Glória a Deus, vamos nos colocar de pé. Aleluia, glória a Deus. Eu não sei o que você está vivendo, o que você está passando, mas Deus sabe. E você pode ter certeza que isso que você está passando é para te fortalecer. E você está sendo alimentado pela palavra do Senhor dia após dia, para que lá no futuro, juntando essa dor, que você acha que é dor, mas é para o seu bem, para você poder vencer as batalhas que estão por vir lá na frente, você vai vencer todas. Quem crê? Amém, glória a Deus. Aleluia. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, queremos te agradecer por fazer parte, Senhor Jesus Cristo, do teu corpo, pela oportunidade que o Senhor nos deu, Senhor Jesus Cristo, de renovar a nossa mente através da tua palavra, de aceitar o Senhor como o único e verdadeiro Deus da nossa vida. E o nosso coração, Senhor Jesus Cristo, se alegra, porque dia após dia o Senhor tem nos dado, meu Pai, maravilhas, para nós nos alegrarmos juntamente, meu Pai, contigo.
Por isso, Espírito Santo, queremos te agradecer pelas maravilhas que o Senhor tem feito no meio de nós. Trabalha mesmo, Espírito Santo, na nossa mente, retirando tudo aquilo que não presta, tudo aquilo, meu Pai, que o diabo tem colocado, meu Deus, de influência sobre as nossas vidas. Tira, Senhor Jesus Cristo, toda a angústia, todo o ódio, toda a depressão, tudo aquilo que não faz parte do teu reino, Senhor Jesus Cristo, seja retirada. E venha a paz, Senhor, venha a abundância de conhecimento da tua palavra. Venha, Senhor Jesus Cristo, transbordar o nosso coração com a tua presença. Senhor Jesus Cristo, somente a tua presença, somente, Senhor Jesus Cristo, e nada mais. Que esta palavra, Senhor Jesus Cristo, da salvação possa crescer dentro de nós dia após dia, Senhor, é o que nós desejamos. Pai, nós não temos ouro nem prata, Senhor Jesus Cristo, para oferecer a ninguém, assim como aqueles apóstolos não tinham, mas o que eles ofereceram, meu Pai, para aquela pessoa que estava na porta do templo, nós oferecemos também, Senhor Jesus. Que a palavra que cura, que liberta, que leva para o céu. E esse é o nosso desejo, Senhor, meu Pai. Que haja, meu Pai, um arrependimento coletivo. Que a humanidade possa, meu Pai, se arrepender dos teus pecados. De ter deixado o Senhor Jesus Cristo se levar pelos seus pecados, se corrompendo. Que a humanidade possa reconhecer que somente há um Deus na vida. Só há um Deus, Senhor Jesus Cristo, no universo. Só um Deus Criador que fez todas as coisas, para que todas as coisas viessem se curvar perante Ele. E que esse arrependimento coletivo, Senhor Jesus Cristo, possa gerar em nós uma nova criatura, que tem prazer em estar na Tua casa, te louvando, te exaltando e bendizendo o Teu santo nome. Pai, transforma a nossa mente. Transforma, Senhor Jesus Cristo. Tira, meu Pai, a dureza do coração. Tira tudo aquilo, meu Pai, que impede de ouvir a Tua palavra. E afasta de nós, Senhor Jesus Cristo, toda a apostasia. Para que não possamos, Senhor, ser crentes mortos espiritualmente. Para que nós possamos, Senhor Jesus Cristo, dia após dia, meu Pai, ter uma nova mente renovada através da Tua palavra. Faça a Tua vontade, Senhor Jesus Cristo, no meio de nós. Assim na terra como no céu, assim como o Senhor tem nos orientado. E que o Teu nome seja glorificado, desde agora e para todos sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aplauda ao nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, o quebrantado por Teu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, o quebrantado por Teu amor.
merecida vida